Aqui, dentro da questão judaica, né, contemporânea, dos dias de hoje, e até mesmo no período bíblico, isso aqui era um tema que pegava fogo, né? Mas vamos ver se Jesus afirmou isso. Jesus afirmou ser Deus? Chegou a afirmar ser o próprio Deus? Sim, sim. E categoricamente sim, talvez não tão ipsis lipsis, digamos assim, como a questão do Messias, mas ele chamou para si atribuições que somente Deus tem. E aí eu queria compartilhar com vocês algumas outras passagens, e a primeira, dentro de um embate, né, mas um desses embates com Jesus, com os seus opositores, está lá em João 8. João 8 é um capítulo muito conhecido, porque é em João 8 que está o versículo, né, muito famoso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dentro deste conceito do conhecereis a verdade, né, Jesus estava falando com os fariseus, né, se vocês conhecessem a verdade, quando vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês, mas vocês não querem saber da verdade. E aí ele continua, né, dentro desse embate, e em um determinado momento eles falam para ele, a partir lá do versículo 53, certamente você não é maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, porque ele estava falando de vida eterna, né? E os profetas também morreram. Então, quem você acha que é? Quem você se faz ser? Então, Jesus respondeu: Abraão, o pai de vocês, ele se regozijou ao ver o meu dia. Quando ele viu o meu dia, ele se alegrou. Então, eles disseram para Jesus: você ainda não tem nem 50 anos e você está dizendo que você viu Abraão? E aí Jesus responde: antes que Abraão existisse, em verdade vos digo, eu sou. E aí o que aconteceu depois? Eles cataram pedra para atacar em Jesus. Por que eles tacaram pedra para atacar em Jesus? Porque essa associação, porque o fato de Jesus dizer antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava chamando para si o título do eu sou, que se apresentou a Moisés lá na sacerdente. Então eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Eles entenderam, e exatamente porque eles entenderam, eles ficaram bravos, eles tacaram pedra, pegaram pedra para atacar em Jesus. Né? Uma outra passagem, e aí também num lugar muito público, que é muito famosa, é quando os amigos do paralítico descem, né, o paralítico pelo teto da casa, para que Jesus o cure. E aí Jesus, quando olha para o paralítico, fala: filho, tem de bom ânimo, perdoados estão os seus pecados. E aí o que acontece? Começa o burburinho, começa a reclamar, né? Não, mas quem ele pensa que é para perdoar pecado? Então Jesus olha para eles e fala: mas por que vocês estão pensando coisas erradas, coisas, né, esse tipo de coisa no coração de vocês? O que é mais fácil dizer, né? Levante e anda, perdoados estão os seus pecados. Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele tem poder para perdoar pecados, ele fala pro paralítico: levanta e anda, né? E a Bíblia diz que depois o que o paralítico fez? Ele levantou e andou. Então, e aí eles começaram a dizer que Jesus estava blasfemando, né? Porque quem ele acha que é para dizer que tem poder para perdoar pecado? Quem ele acha que é para fazer essas coisas? E aí quando Jesus ele faz essa conexão entre o Filho do Homem, que é uma profecia de Daniel atribuída ao Messias, e ao poder para perdoar pecados, porque só Deus tem poder para perdoar pecados, ele está falando: olha, o Filho do Homem, o Messias, ele é o Deus que tem poder para perdoar pecados. E eu sou essa pessoa. E mesmo diante do Sinédrio, ele não recuou, né? Uma outra passagem, lá em Mateus, quando ele estava diante do sumo sacerdote, o sumo sacerdote perguntou para ele: eu te ordeno sobre juramento pelo Deus vivo, diga-nos se você é o Cristo, se você é o Messias, o Filho de Deus. E Jesus respondeu: tu dizes. Né? Esse tu dizes, às vezes a gente lê com aquela ideia de que ele está jogando a peteca para o sacerdote. É você que está dizendo isso. Mas o que Jesus está dizendo aqui não é isso. O que Jesus está dizendo é isso que você está dizendo. E respondeu Jesus: e eu acrescento, né? E Jesus disse: digo mais, né? Mas eu digo a todos vocês, no futuro vocês verão o Filho do Homem, né? O título que ele reclamou para ele lá quando ele estava curando o paralítico: vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, o que ele fez? Rasgou as vestes e disse: ele blasfemou.
Porque precisamos de mais testemunhas. Vejam agora, vocês ouviram a blasfêmia, o que vocês acham? Então as pessoas responderam, ele é digno de morte, né? E aqui foi o julgamento de Jesus. Por que Jesus foi julgado? Qual foi a acusação de Jesus? A acusação de Jesus foi blasfêmia. Qual era a blasfêmia que ele proferiu? Porque ele proferiu que ele era Deus. A blasfêmia diante dos líderes religiosos. Diante dos líderes. Trouxeram Jesus a julgamento acusando de blasfêmia. Qual era a blasfêmia? Ele dizer que ele era o Messias, que ele era o Deus vindo em carne, o Deus que perdoava pecado e o Deus que voltaria nas nuvens. Então, assim, ou ele era inocente ou ele era blasfemo. Ele não poderia ser os dois. Porque se ele era inocente, ele estava falando a verdade. Se ele era blasfemo, ele estava mentindo, então ele não era inocente. Então, qual foi por que Jesus foi levado a julgamento? Por que Jesus foi acusado? Porque ele era inocente. Porque os líderes da nação de Israel rejeitaram o Messias de Israel, rejeitaram o Deus de Israel. Né? Então, sim, né, Jesus reclamou para ele a autoridade que só Deus tem. E ele foi julgado e ele foi levado à cruz exatamente por isso. É legítimo a blasfêmia, é uma blasfêmia mesmo você atribuir divindade para qualquer ser humano. Isso eles estavam corretos. Então, para Jesus dizer que ele era Deus ou ter as prerrogativas divinas, ele só poderia ser de fato Deus. E isso é até uma questão levantada até hoje pelos judeus. Os judeus, eles partem de uma ideia errada. Eles falam, não, mas nós não cremos, quando eles vão fazer objeções em relação a Jesus, nós não cremos que nenhum homem possa ser Deus. E aí a gente já responde, né? Nós também não cremos que nenhum homem possa ser Deus. Mas nós cremos que Deus, o Todo-Poderoso, ao qual não há impossíveis para ele pode se fazer humano, né? Ele pode se tornar homem. Não é que Jesus nasceu puramente como homem e tornou-se Deus. Não, a Bíblia diz ao contrário. Né? Deus, sendo Deus, Filipenses, né? Esvaziou-se da sua glória, né? Abriu mão da sua glória e ele se fez homem por nós. E é uma afirmação bastante perigosa, né? O termo é esse. E foi tão perigosa foi que Jesus foi à cruz. Porque antes de Jesus e depois de Jesus, muitas pessoas se levantaram dizendo ser o Messias, né? Então, assim, era normal que a nação de Israel provasse as obras e as falas das pessoas, porque antes de Jesus e depois de Jesus apareceram pessoas dizendo ser o Messias. Mas não houve ninguém como Jesus alegando ser o eu sou. Jesus foi o único que disse isso. Então, assim, essa é uma fala muito perigosa no sentido de que ela é muito poderosa, né? Grandes afirmações necessitam de grandes evidências, né? E se você olha no contexto de que se o que ele fala é mentira, né? E não era tudo isso, por que os discípulos colocariam nos escritos uma coisa assim, se eles não, desde aquele momento, não acreditassem que de fato ele era Deus, né? Porque isso é uma coisa que, se ele não é quem ele diz que é, ele é um charlatão ou lunático, né? E isso depõe contra ele, né? Então, assim, é uma coisa que é contra-intuitiva, contra o sucesso da narrativa, né? Depõe contra, né? E foi o que custou literalmente a vida dele. Foi essa afirmação, não foram os milagres, não foram os sermões, os ensinos, foi ele ter reclamado para si que ele era o Deus, o grande eu sou, que tinha poder para perdoar pecados.